Oi pessoal, tudo bem? Aqui é o Anderson do canal Executivo ao Quadrado. Aqui é a Zeina, tudo bem pessoal? Gente, hoje contaremos como eu e a Zeina viemos parar aqui na Suíça. Roda aí! Bom, gente, a história é interessante para nós dois e para o canal, então nós gostaríamos de dividir essa história com vocês e esse momento. Bom, para isso eu preciso voltar no ano de 2019, quando nós ainda morávamos no Brasil. Tudo começou por uma viagem que eu fiz pelo trabalho, vim participar de um projeto aqui na cidade de Basel, na Suíça, representando a nossa equipe lá do Brasil. E chegando aqui, eu me identifiquei bastante com o local, me identifiquei bastante com as pessoas, com o escritório aqui da Suíça. Claro que não é difícil, né? Você gostar e se identificar com um lugar como esse. Mas o interessante foi assim, que eu já desde a primeira vez que vim aqui, eu tive um sentimento, uma sensação, um feeling, uma conexão bastante forte com a cidade. E voltando para o Brasil, desse período curto que eu participei do projeto, eu comentei com a Zeina como era legal e como era bacana o local, o escritório, as pessoas, a vibe, a integração com a empresa. E ela também confirmou, né, Zeina, porque você também havia estado já aqui. Eu vim para cá 2 vezes antes da gente mudar, né? Eu vim 2 vezes a trabalho e eu amei a cidade também, então eu confirmei o que ele pensava. E aí a gente começou a pensar nessa história. Esse foi o legal, foi como começou, porque a gente começou a mentalizar muito isso e a gente começou a ponderar essa vinda para cá. Bom, mas nada acontece sozinho, né? Então não adianta a gente só querer e não adianta a gente só pensar se a gente não tomar uma ação e não tiver, primeiro os dois muito alinhados, né, no que a gente queria juntos. Mas também não adianta a gente não tomar uma ação. Então a gente combinou de começar a articular, vamos dizer assim, essa vinda. Eu conversei aqui na empresa, na Suíça. Eu me lembro bem que eu fiz 2 coisas. Tiveram 2 coisas assim que eu acho que foram decisivas, né, Zé, para isso tudo assim dar uma alavancada e a oportunidade acontecer. Eu pedi 10 minutos para a vice-presidente de inovação e desenvolvimento global, que fica na Suíça, para conversar com ela, para tomar um café, e ela me recebeu e eu já estava com tudo planejado na minha cabeça e eu fiz de 5 a 7 slides, assim, bastante vendendo, né, tudo que eu tinha feito na empresa, os meus projetos, as conquistas, quem eu era, enfim. E eu fiz aquela apresentação para ela. Eu entrei na sala, cumprimentei ela e falei: fulana, me dá 10 minutos, só me ouve que eu tenho uma coisa para te mostrar. E aí eu comecei a fazer aquela apresentação com uma energia tremenda e não deixei ela falar, ela só ficou ouvindo e vendo. E ela me agradeceu e a reunião terminou ali e eu terminei a reunião dizendo que eu estava aberto, que eu gostaria muito de participar da equipe global e que eu me via, né, trabalhando ali com ela e com a equipe. Bom, isso foi uma coisa. E a segunda coisa foi que eu trouxe a minha bicicleta para cá e teve um dia muito cedo, de manhã cedo, de madrugada aqui, antes de eu ir para o escritório, eu fui numa colina, do alto de uma colina, a uns 25 quilômetros daqui, e eu avistei a cidade, eu avistei Basel, lá de cima, do alto. Estava assim, um amanhecer maravilhoso, aquela temperatura, uma névoa, uns pássaros, e eu mentalizei e pedi para Deus e falei: eu vou morar nessa cidade, eu estarei aqui muito em breve com a Zeina. E aquilo assim foi mágico, aquele momento, por causa de todas as circunstâncias do ambiente, da minha mentalização, daquela fotografia, cidade, e eu sei com aquilo muito forte. Enfim, então essas 2 coisas foram as coisas que eu acredito que pavimentaram, vamos dizer assim, o nosso caminho. Mas nós tínhamos o lado da Zeinabe. Então a Zeinabe trabalhava numa multinacional, uma das maiores do mundo, farmacêutica, numa posição regional. Ela estava com uma carreira bastante bem desenvolvida e aquilo significava ela interromper aquela trajetória dela, né, Zé? Então
Eu queria que você contasse um pouco como foi a nossa conversa e toda essa situação, como a gente tomou essa decisão. Bom, pra mim, assim, quando o Anderson recebeu a proposta, porque assim, até a gente conversar e falar que poderia ser uma possibilidade, ok, não era tão tangível ainda. Então eu não tinha parado tanto para pensar como seria pedir demissão, tomar a decisão de interromper minha carreira ali. Mas quando ele recebeu a proposta oficialmente, aí bateu o desespero. Desespero, claro, gente, foi uma proposta incrível, que não tinha nem como negar. Obviamente, morar na Suíça não tinha a menor possibilidade de dizer não, mas é aquela coisa, você tem que tomar uma decisão muito importante que envolve tua família, que envolve a tua carreira, no meu caso. E aí a gente conversou muito. Eu sempre fui uma mulher muito independente, então na minha cabeça aquele momento era muito complicado, porque não é só interromper a carreira, né, que é importante, mas também vinha na minha cabeça toda a coisa da independência financeira. E aí o Anderson teve um papel fundamental nesse momento, porque a gente conversou muito e a gente estabeleceu como seriam as regras, porque eu não queria me sentir mesmo de jeito nenhum numa situação em que eu dependo totalmente do meu marido e que eu não tenho independência para tomar decisões. E ele fez eu me sentir segura e confortável para tomar essa decisão, para dar esse passo. Esse era um aspecto, então o aspecto da independência financeira. A outra coisa era eu ter que parar de trabalhar, que pra mim também era algo assim, eu não conseguia me imaginar dentro de casa. Impensável, né? Tipo, eu não conseguia assim me pensar dentro de casa. A Zê foi muito sempre dinâmica, sempre foi muito independente, sempre foi teve muito sucesso na carreira, então realmente... Eu gosto de trabalhar, eu gosto de trabalhar, então... Enfim, aí na minha cabeça também passou isso, assim, como é que eu vou ficar em casa, né? Porque o que eu pensei no começo? Bom, eu vou começar a procurar emprego antes de ir pra lá, porque daí quando eu chegar lá eu já tenho emprego. Só que tem uma situação que é um pouco complicada, que eu descobri no decorrer dessa história nossa, que você se aplicar para uma vaga fora do Brasil, não sei se isso vale para todos os países, mas vou contar um pouco do que as pessoas daqui da Europa me contaram. Que para você se aplicar para uma vaga fora do seu país, essa empresa que está te chamando, ela tem cotas de estrangeiros, porque custa caro para a empresa. Imagina, a empresa tem que pagar todo o processo de mudança teu, todo o processo para ter o seu permisso, sua permissão de trabalho, enfim. Quase impossível. É um processo muito complexo que para a empresa te trazer, você tem que ser aquele cara, sei lá, exclusivo, que só você sabe fazer aquilo e não tem mais ninguém aqui na Europa, além do que eles têm cotas para colocação no mercado de trabalho dos cidadãos e dos estrangeiros. Então, enfim, era muito complicado. Aí quando a gente chegou aqui, a gente já tinha essa coisa de como ia ser o funcionamento financeiro da casa bem estabelecido. E se eu puder fazer um comentário, eu acho que isso que foi, não é a parte financeira, mas é a parte da unidade. Então nós queríamos muito ser um casal, uma unidade, né? Então não existe separação, não existe eu ganho, você não ganha, eu ganho X, você Y. Foi o que eu falei para a Zênab desde o começo, nós somos um casal, nós casamos, a renda é uma para duas pessoas, então uma conta conjunta, abertura de tudo, muita transparência, não tem por que não ser separar, assim, né? Separar as coisas. E você sabe, claro, você sabe, mas assim, reforçando isso, na minha cabeça, eu tinha isso muito claro antes de, né, não precisa ter conta conjunta, né, cada um, a gente divide as contas, enfim. Mas eu acho que essa mudança também fortaleceu muito o nosso relacionamento, comunidade, né, o nosso casamento. E fez a gente se ver mais como um só mesmo. Duas pessoas são muito mais fortes do que uma. Então, quando você tem as coisas separadas, mesmo que estando casados, se você tiver esse conceito de separação e cada um ganha o seu e paga um pouco, isso nunca funciona direito. É muito mais fácil e muito mais produtivo e até financeiramente falando, quando os dois se juntam, se unem, têm o mesmo propósito
e usam toda aquela energia, aquele recurso para o mesmo propósito. Isso vai dar muito mais certo, muito mais rápido, é um crescimento exponencial e por isso que a gente, enfim, por isso que está muito certo. E aí quando a gente chegou aqui, já com essa rotina estabelecida, e aí eu cheguei sem trabalho, né? E aí o Anderson saía pra trabalhar e eu ficava em casa. Virou blogueira. Virei blogueira. No começo, eu falei, gente, o que eu vou fazer? Vou trabalhar com o Instagram. E aí eu comecei a conhecer, me conectar com algumas mulheres daqui, da Suíça, aqui de Basel especificamente. E comecei a ir nos eventos na época. Gente, lembra aquela época que a gente podia sair de casa? Então, foi antes do Covid. Eu ia nos eventos, eu comecei a me conectar, conhecer as pessoas, conhecer algumas PRs, né, relações públicas das marcas, e aí comecei a receber coisas e comecei a trabalhar no meu Instagram, participar de sorteios, isso fez meu perfil crescer, enfim, aí quando eu vi, eu tava meio que sendo influencer, né, claro que eu enfrentei uma dificuldade aqui porque eu não falava alemão, então é difícil você ser um influencer num lugar, especificamente num lugar que você não fala a língua, mas aí eu fui me virando com inglês e trabalhando muito também pro mercado brasileiro, né, que a maior parte dos meus seguidores são do Brasil, enfim, comecei com isso. Aí, uma história que eu já contei algumas vezes, eu tava tranquila, porque quando a gente conversou tanto que eu fiquei tranquila. Eu falei, deixa eu chegar na cidade, a gente vai mudar primeiro para um apartamento temporário, depois a gente vai para nossa casa definitiva. Quando estamos hoje. Exato. E aí lá na frente, depois que a gente já estiver bem estabelecido, eu começo a procurar emprego, a me aplicar, porque daí eu já tô na cidade, já tenho a permissão, é mais fácil de conseguir um emprego. E a nossa ideia, né, Zé, era contratar uma agência aqui, Headhunter, né? Headhunter, isso. Para recolocar a Zeynep pela experiência dela. Mas aí, antes do que eu imaginava... E aí vem sempre a força lá de cima e a força do pensamento, né? A criação da realidade aqui dentro primeiro. Gente, tem uma coisa que eu falo, assim, que Deus guia a minha vida em todos os aspectos. Então, assim, toda vez que eu tô ansiosa em relação a um tema, eu sempre faço uma oração, entrego e confio. E é incrível. Sempre vem a solução. Enfim, recebi a ligação... Era uma agência me falando que uma agência de recrutadores me falando que eles tinham uma oportunidade numa farmacêutica e que meu perfil, eles viram meu perfil no LinkedIn, que era exatamente o que eles estavam procurando, se eu queria participar do processo. Aí eu disse, quero, e aí eu passei, enfim, e comecei a trabalhar. E aí eu comecei a trabalhar, aí eu me dedico muito mais ao meu trabalho, minha carreira de influencer eu deixei em segundo plano, mas eu ainda continuo fazendo algumas ativações para algumas marcas, mas é isso, essa é um pouco da minha história e das emoções que rondaram a nossa decisão e essa trajetória toda do Brasil para a Suíça. E assim, pessoal, a experiência é fantástica, é maravilhosa, poder estar na Europa, vivendo tudo isso, trabalhando aqui, morando aqui, culturalmente, profissionalmente, pessoalmente, para nós, está sendo maravilhoso. Então, nós decidimos, inclusive, abrir esse canal para aproveitar toda essa experiência que temos, Brasil, América Latina, agora global, para gerar conteúdo e passar tudo que a gente sabe para vocês. Eu acho que esse que é o grande lance da vida, essa que é a grande maravilha, é transbordar, é ensinar, é ajudar, é passar, para poder fazer algo que eu não tive lá atrás, talvez a Zeynep também não, pessoas que estivessem dispostas a ajudar. Então, essa é a nossa história, foi assim que aconteceu. E comentem aí no canal se vocês quiserem fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida ou ter alguma dica. Conversem com a gente, sigam a gente nas nossas mídias sociais e se quiserem fazer comentários, como eu falei aqui embaixo, muito bem-vindos. É isso, pessoal. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Um abraço. Tchau, tchau.